Queria falar de uma palavra hoje, o subtítulo. Esse ano nós estamos falando sobre colheita. Então toda a palavra que a gente vier trazer aqui vai estar debaixo desse tema. E o subtítulo que a gente vai tratar hoje se chama macrotumeu. Fala essa palavra, por favor. É uma palavra em grego e o motivo pelo qual a gente traz essa palavra em grego é porque se a gente usar uma palavra em português ou espanhol ou inglês, ela não vai traduzir na essência o que significa no grego. Então, eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se conecta ao Senhor e ore por mim para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa falar ao teu coração através de mim. Eu quero ser simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor. Eu sei o quanto eu sou incapaz, eu sei de todas as minhas limitações. E o meu desespero pelo Senhor é, se Ele não vier, ninguém de vocês me aguenta. Porque vocês vão sentir muito gosto de barro. E você não saiu da tua casa nessa manhã para ter gosto de barro. Você quer ouvir a Deus. Sim ou não? Então, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas e mais uma vez falar conosco. A palavra de Deus é o teu pão, é o teu alimento, é o teu sustento. Quem tem uma promessa, não vive à toa. Quem tem uma promessa, o tempo até pode passar. Mas alguém que visualizou algo no Senhor, jamais essa pessoa vai ser alguém improdutivo na terra. Jamais essa pessoa vai ser paralisada pelas circunstâncias. Você vê Josué e Caleb, eles viram a promessa. Eles entraram na terra. 10 deles não conseguiram ver com esses olhos. Depois voltaram e Josué e Caleb passaram 40 anos no meio daquela geração. Eu pergunto, e posso entender que talvez Josué e Caleb, um falasse com o outro, fala, mas parceiro, você não viu a terra? Nós conversávamos que o Senhor era só o Senhor se agradar de nós, que essa terra o Senhor nos daria. Por que a gente está aqui e a gente não está lá? Né? Porque toda promessa ela passa pelo processo de tempo, pelo processo de espera. Sim ou não? Então, o que você vê determina onde se vai chegar. O que você está vendo agora? Circunstâncias adversas? Provavelmente você não vai conseguir se mover muito. Mas se você viu algo em Deus, se você viu algo que o Senhor te mostrou, independente das circunstâncias, você fala assim, é para lá que eu estou indo. As circunstâncias hoje, talvez elas não sejam as ideais, mas é para lá que eu estou indo. Eu vi em Deus que que Deus tem algo preparado para mim. Então alguém com esse coração se move. Alguém com esse coração é alguém que está sempre em movimento. Os fariseus queriam parar os discípulos, dizendo o que a Stacy estava falando aqui. Pare de falar no nome de Jesus. Vocês estão incomodando realmente quem é muito assim, muito apaixonado por Jesus. Quando fala com os olhos em chama de fogo e isso incomoda muita gente. Porque as pessoas às vezes querem um evangelho light, querem um negócio assim, meia boca, né? Mas alguém apaixonado é alguém que fala assim, não, eu já entreguei tudo para Deus. Então eu desejo a essência de Deus na minha vida. E os apóstolos falavam para eles assim, como é que você quer que nós paramos de falar de alguém que nós vimos? Eu vi, ele falou para mim que iria morrer, eu andei 3 anos com ele, 3 anos, tudo que eu sei ele me ensinou. Ele trabalhou, moldou meu caráter e ele falava assim, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu também vou ressuscitar. E sobre vocês vai vir o meu espírito. O meu espírito capacitará vocês a cumprirem as obras que eu tenho preparado para vocês. Jesus trabalhou 3 anos o caráter dos discípulos. 3 anos trabalhando o caráter deles. 3 anos investindo na vida deles. E depois vem o quê? Vem o enchimento do Espírito. Então, primeiro você trabalha o quê? Primeiro você trabalha o teu caráter. E depois a unção te pega, depois o Espírito Santo enche na tua vida. Que enche. O caráter, ele protege a unção. A unção não protege o caráter.
Você vê várias pessoas com unção que perderam tudo, por quê? Por causa do caráter. Sim ou não? Então, como é importante nós trabalharmos isso? Trabalharmos o nosso homem interior, até nós sermos parecidos com Jesus. Até um dia alguém chegar para você e falar assim, essa atitude sua é semelhante à de Cristo. Eu sei que todos nós estamos em processo. E a palavra que a gente vai falar hoje é uma palavra de processo. Salmo 126 fala assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Leia, por favor. A semente é algo que toda mulher grávida, ela carrega dentro dela o quê? Uma semente. Sim ou não? Ela é alguém que absorve e gera. Então, no momento que você recebe a semente, que você engravida disso, a partir desse momento você começa a gerar uma colheita. A partir desse momento você começa a ter uma expectativa. Por isso que o salmista fala assim, aquele que leva a preciosa semente. Essa preciosa semente tem que estar em você. Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Você precisa se encher da palavra de Deus. Habite em você ricamente a palavra de Deus. Para que vocês possam se exortar no tempo que se chama hoje e o coração de vocês não venha o quê? Endurecer. Então a palavra de Deus ela tem que estar em profusão na minha e na sua vida. Nós precisamos de relacionamento com a palavra. Nós precisamos de relacionamento com o Pai. Nós precisamos de relacionamento entre nós. Na semana passada a gente falou que nossa colheita depende das nossas escolhas. Você tem essa frase no seu boletim? Repete isso, por favor. Talvez você fale assim, eu não estou colhendo um bom momento. É claro que automaticamente isso me leva a analisar o tipo de semente que eu lancei lá atrás. Eu quero dizer que eu também já lancei sementes ruins. E já tive colheitas ruins também. O que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender. Preciso me arrepender, tirar essa semente ruim que eu lancei lá atrás e começar um novo processo. Esse processo é um processo que precisa muita humildade. Sem humildade a gente não consegue fazer isso. Quando você faz uma obra e alguém vira para você e fala assim, está mal feito. Normalmente a nossa atitude é de falar assim, essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Mas não é. É porque ele analisou a sua colheita e viu que essa colheita não é uma boa colheita. Então é necessário humildade para a gente voltar lá atrás e falar assim, Deus, eu plantei mal. Eu plantei mal. Arranca essa colheita daí, tira essa colheita daí. Eu sei que ainda estou sofrendo algumas consequências, mas eu quero começar a plantar boa semente. Né? Esse é um processo de humildade. O filho pródigo, quando ele que a gente falou domingo passado, ele começou a colher maus resultados, muitos maus resultados. O que ele fez? Caindo em si. Ele fala assim, pai, eu plantei mal. Eu já não sou digno que me chame mais de filho. Não estou mais preocupado com isso. Eu quero consertar a minha vida. Eu quero consertar aquilo que eu fiz errado. Me deixa voltar para a tua casa. Me deixa eu estar perto de você, porque é o que eu quero. Né? E o pai, ele sempre nos surpreende. Quando o filho chegou, ele tinha um anel para colocar no dedo, sandálias novas, provavelmente ele estava sujo, descalço, um vestido bonito, para ele ficar alinhado na casa do pai, né? E comemorou, fez uma festa. Então, uma vez que escolhemos plantar a boa semente, agora precisamos de paciência, macrotumeu, para que no tempo certo venhamos a colher. Eu sou livre para escolher a semente, mas serei obrigado a colher o que plantei. Vou repetir.
Eu sou livre para escolher a semente, mas serei obrigado a colher o que plantei. Gálatas 6,7 fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. E a palavra aqui fala que tudo, não é qualquer coisa. Tudo que o homem semear, também ele o quê? Ele vai colher. Livro de Gálatas. Algumas pessoas falam que foi o primeiro livro que Paulo escreveu. Se você começar a ler o livro de Gálatas, você vê Paulo ensinando os Gálatas a se aproximarem de Deus. E ele começa a trazer princípios importantes para aquela cidade. Mas chega um momento que Paulo exorta Gálatas falando assim: Gálatas insensatos, se vocês começaram a andar na verdade, o que faz agora vocês trocarem a semente? Vocês começaram semeando bem, vocês começaram com a boa semente, agora vocês estão invertendo a semente. Por que vocês estão fazendo isso? E isso é no contexto do livro. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo termina falando com os Gálatas o seguinte: quem semeia na sua carne colherá destruição. O que são as obras da carne? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Paulo estava exortando os Gálatas porque eles começaram bem. Agora eles estavam semeando aonde? Na carne. E Paulo fala, encerrando o livro dele, ele fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se enganem. Tudo aquilo que vocês plantarem, vocês também vão colher. Se vocês plantarem na carne, e eu estou vendo vocês plantando na carne, vocês vão colher destruição. Mas, no verso seguinte fala assim: mas quem semeia para o Espírito o Espírito de Deus colherá a vida eterna. Quais são os frutos do Espírito? Vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Uma vez que o Espírito Santo passa a morar em você, está lá na porta do reino, você lembra disso na apostila modelo? O que é necessário para você entrar pela porta do reino? Fé e arrependimento. Eu preciso crer e eu preciso me arrepender. Eu preciso crer e eu preciso me arrepender. Uma vez que acontece isso, eu recebo o quê? Quem passa a habitar em mim? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo tem frutos. Ele tem obras. Alguém que era triste agora passa a ser alegre. Alguém que não conseguia amar agora passa a amar com o amor de Deus. Alguém que vivia atribulado agora tem paz no Espírito. Né? Que o Éder falou, eu ia estar começando o culto orando por essa tragédia que aconteceu. Né? Difícil, muito difícil. E a gente conhecia pessoas que estavam naquela escola, pessoas amadas nossas. E o nosso coração nesse momento, a gente se sente tão impotente em situações como essas. Você não pode fazer nada. A mãe quer conversar com o filho e não consegue. Imagina a situação, imagina a angústia que é isso daí. Sim ou não? Porque às vezes nunca foi tão real esse versículo que fala assim: 1000 cai do teu lado esquerdo, 10.000 do teu lado direito, mas pela graça e misericórdia de Deus, a gente permanece sem que a gente seja tocado. Isso é favor de Deus. Né? Aí você fala, e essas pessoas que perderam seus filhos? Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava trabalhando em Parkland. Na casa que ele estava trabalhando, quando ele chegou, tinha muitos carros na frente da casa. Ele já deduziu, falou assim: provavelmente essa família perdeu alguém. Aí ele entrou na casa e naquela família eles não tinham perdido ninguém, mas o vizinho perdeu uma filha de 15 anos. Né? Então, nós vivemos num mundo onde todas as circunstâncias querem tirar a tua paz. Quer fazer com que você viva opresso. Né? E eu queria me desafiar a nós estarmos orando por esse povo. Né? Para que Deus console cada família, cada coração.
para que isso traga entendimento que a nossa vida aqui nessa terra rapidinho passa. E que nem o pastor Márcio fala, esse momento que a gente está vivendo é o passaporte para a eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade. Aqui na terra nós já estamos vivendo a eternidade, né? Porém, o que nós fazemos aqui é o que vai credenciar o que nós vamos receber em Deus. Paciência, e essa é a palavra que a gente vai estar falando hoje. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E no verso 9 fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo, ou no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Tem pelo menos 3 traduções para a palavra tempo. A primeira delas é crono. É o tempo de relógio, é o tempo de dia, é o tempo de horas. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. A segunda é kairos, ou kairós. É onde Deus te vê pronto. Deus olha para qualquer um de nós aqui e Ele nos vê no kairós de Deus. Ele já nos vê pronto. E a terceira é pleroma, é onde quando o kairos encontra o cronos e é a plenitude dos tempos. É onde Jesus, quando ele veio, ele veio no pleroma, na plenitude dos tempos. Né? Quando o anjo aparece para Gideão e fala para ele: você é um homem valente, você é um homem valoroso. Como é que o anjo estava vendo Gideão? Aonde que ele estava vendo Gideão? Ele estava vendo Gideão pronto. E Gideão aqui no Cronos estava fazendo o quê? Malhando trigo dentro de um lagar de uva. Gideão olhava para aquilo ali e falava assim: não faz sentido, a minha realidade não faz sentido com aquilo que você está falando para mim. Mas é porque no Kairos Deus já te vê pronto. Ele olha para cada um aqui e fala assim: é uma questão de tempo, a promessa vai se cumprir, porém você precisa ter paciência e não nos cansemos de fazer o bem. Será que nós nos cansamos de fazer o bem? Facilmente nós nos cansamos, sim ou não? Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Porém, no caminho de se ter uma boa colheita, além de escolher corretamente a boa semente, há um processo. Tudo na sua vida é feito por processos. Tudo é feito por processos. Por etapas. Deus não vai fazer tudo de uma vez em você. Ele vai trabalhar, ele vai dividir em etapas. Você tem aí uma sequência de palavras que fala, a primeira delas é plantar, regar, esperar, regar de novo, cuidar e colher. É um processo de disciplina, sim ou não? Tem que plantar. Essa semana, na segunda-feira, a gente saiu para jantar, eu, a Nilka e o Leb. Aí eu fui pegar ele na escola. A semana passada ele leu toda a Bíblia. O profeta ele é provado pelos elogios, então fica firme, filho. Né? A semana passada ele acabou de executar o plano de leitura dele. No ano passado, no começo do ano passado, eu desafiei ele. Aí quando fui pegar ele na escola, eu falei: filho, nós vamos sair para jantar hoje. Ele falou: por quê, papai? Porque você acabou o teu projeto, você leu a Bíblia toda. Ele falou: filho, papai, qual que é o big deal disso daí? Eu só li a Bíblia. Eu falei: filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você lê um livro de 300 páginas numa semana, eu sei. Mas o que você acabou de fazer, isso é uma semente que está no teu coração. Ao seu tempo ela vai dar fruto. Então nós precisamos plantar. No casamento, da mesma forma. O que nós estamos plantando? A gente estava saindo ontem de casa. Ontem? Ontem. E a gente tinha marcado um horário e eu já tinha mandado uma mensagem que a gente ia chegar meia hora atrasada. E pelos meus cálculos, ainda depois da meia hora atrasada, a gente ia chegar mais atrasado ainda. Aí eu estou vendo o movimento, está todo mundo passeando no shopping. Sabe como é que é passeando no shopping? Assim. Aí eu falei com a Nilka, com mais jeitinho, e com ele eu gritei. Aí vem o tratamento. Né? Por quê? É uma semente que eu estou lançando. Rapidamente eu tenho que ir lá e fazer o quê? Eu tenho que tirar, eu tenho que me arrepender. Porque senão essa semente fica no coração dele. Então é necessário trabalhar essas coisas. O que é que eu estou plantando? E depois regar. O regar é falar assim: perdoa, papai.
deu um chute nele. Quando o Tico e o Teco encostam. Você já viu isso? Não. Você vai... Aí você volta rapidinho e fala, meu Deus, o que eu fiz? Tem que esperar. Tem que regar e tem que cuidar. Se você vê o espinho lá, vai lá, arranca o espinho. Se você vê o espinho no programa de televisão que eles estão vendo, vai lá e faz o quê? É sua colheita. Ninguém vai dar o valor devido que nem você tem que dar. Você precisa ter cuidado, eu preciso ter cuidado. Porque mesmo depois de fazer tudo isso, nós precisamos ter o cuidado de esperar. Cuidar, regar, cuidar de novo, regar, até o fruto nascer. Tiago 5,7 fala assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Essa até a vinda do Senhor é quando? Sempre. Seja paciente sempre. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono, ou a temporã, e da primavera, que é a chuva seródia. A palavra em grego usada aqui para paciência é makrotumeu. É a motivação que gera paciência. Significa esperar pacientemente com perseverança ao enfrentar infortúnios e aborrecimentos. Todos nós passamos por adversidades na vida, sim ou não? Todos nós passamos por situações adversas. Imagina você, essas famílias que passaram por essa situação, essa tragédia que aconteceu essa semana. Isso é algo num alto nível de adversidade. Mas o que vai determinar onde você vai chegar é você não parar nesses momentos. Você até pode parar para o luto, para o pranto, é normal, o ser humano ele precisa disso. Ele precisa trabalhar suas emoções. Mas chega um momento que você vai ter que enxugar as lágrimas, né? Davi, quando ele apronta com Betseba e o filho nasce, e o filho morre, e Davi vai fazer o quê? Vai jejuar, vai chorar, vai prantear. Teve um momento de luto, é assim na nossa vida. Há momentos na nossa vida que é momento de choro. Há tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender e respeitar isso daí. Mas chega um momento que, quando ele recebe a notícia que não tinha mais nada do que fazer, Davi se levanta, vai adorar, vai à casa do Senhor adorar, troca as vestes, faz a barba dele e vai comer, né? Então, é isso que nós precisamos entender. A boa motivação, ela gera perseverança e ela gera paciência. A má motivação, ela gera obstinação e teimosia. E eu queria falar um pouco sobre a má motivação. Por que muitas vezes nós temos uma má motivação? E essa má motivação, a tendência dela é de nos fazer obstinados e teimosos. Por quê? Porque tem uma semente ruim aí. Escreva o primeiro ponto, por favor. Desejo carnal, colheita, morte. Davi tinha um filho que se chamava Absalão. E Absalão tinha uma irmã que também se chamava Tamar. E um outro filho que se chamava Aminon. Aminon desejou se deitar com a irmã dele. E isso começou a obstinar o coração dele. Aminon não queria casar, não. Ele não queria casar. Ele tinha um primo que se chamava Jonadab. Quando ele foi falar com Jonadab que ele tinha interesse na irmã dele, Tamar, Jonadab deu um plano para ele. E ele vai e executa aquele plano. E 2 Samuel 13:2 fala assim, Aminon ficou angustiado a ponto de aborrecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem, e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Verso 7. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Verso 8. Tamar foi à casa do seu irmão, que estava ele deitado. Ela amassou farinha, preparou os bolos na presença dele e o assou. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele o agarrou e disse, deita-te comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faça uma coisa dessa em Israel. Não cometa tal loucura. Logo depois, Aminon sentiu-se uma forte aversão.
mais forte que a paixão que sentia. Ele disse: levanta-se e saia daqui. Que situação complicada. Olha onde leva uma pessoa com o coração obstinado. A pessoa fica o quê? Cega. Tamar era a irmã dele. A irmã dele. Muitas vezes nós fizemos isso com os nossos irmãos. Nós ficamos cegos, obstinados por alguma coisa que acontece. E a gente abusa, e a gente fala, a gente trata de uma maneira onde a gente machuca as pessoas. Era comum naquela cultura as meninas, as senhoritas virgens, usarem vestidos brancos longos. Isso significava a virgindade delas. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Tamar saiu de lá com cinza na cabeça e com o vestido dela todo rasgado. Ela vai para a casa de Absalão, e Absalão começa a gerar no coração dele vingança. Olha o que fala no verso 28. Absalão ordenou a seus irmãos: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Má motivação, mais desejos carnais, mais obstinação é desgraça. Onde tudo isso começa? Quando Davi, lá atrás, no momento que era para ele estar na guerra com os irmãos dele, ele resolve ficar em casa. E ele vê algo que ele não podia tocar. Ele viu uma mulher que era a mulher de uma outra pessoa. Olha, Davi tinha muita mulher no palácio dele. O que faz uma pessoa, segundo o coração de Deus, ter essa atitude? E ele só não vê, ele manda trazer a mulher e se deita com ela. E aí começa um processo complicado na história, na vida do grande rei Davi. Ele que sempre se preocupou em ter o cuidado de lançar as boas sementes, agora ele começa a lançar sucessivamente uma série de más sementes, sem se preocupar com o resultado. E chega um momento que Natã bateu na porta dele. Fala: Davi, eu vim aqui para contar uma história para você. Na cidade tinha duas pessoas, um homem muito rico e um homem que tinha só uma ovelha. Um visitante chegou para visitá-lo. Você acredita que esse homem rico matou a única ovelha daquela pessoa pobre? Davi se levanta do trono e fala assim: esse cara é digno de morte. E agora tem que ter pulso de profeta para falar isso. E Natã fala: esse cara é você, Davi. A palavra fala que Davi se prostra, se joga ao chão. E por causa da humildade, por causa do arrependimento dele, Deus fala assim: você não vai morrer, porque ele tinha que morrer. Era a palavra do rei. Ele teria que morrer fisicamente. Mas por causa do arrependimento dele, ele não morre. Mas o profeta fala assim: a partir de hoje, nunca mais a espada vai sair da tua casa. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, também vai colher. Sim ou não? Nós precisamos, isso tem que gerar temor no nosso coração. O que nós falamos? Com quem nós falamos? A Bíblia nos chama para nós nos tratarmos em honra, em respeito, em humildade. Nós somos o povo de Cristo. Sim ou não? O meu irmão, ele é o povo de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E Absalão, tragédia após tragédia aconteceu. Por quê? Porque a obstinação cega e faz com que muitas vezes nós colhemos maus resultados. Ponto 2, busca de aceitação. Escreva aí, por favor. Gênesis 4:6 fala assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E ele deseja o quê? Dominá-lo ou conquistá-lo. Mas você deve fazer o quê? Dominar o pecado. Verso 8. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá,
Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. A busca exagerada por aceitação me deixa sem rumo e me deixa cego. O que fez Deus aceitar o sacrifício de um e rejeitar o sacrifício de outro? É simples o fato. Abel teve a revelação que o único sacrifício que Deus aceita aqui na terra é do cordeiro glorificado. É do cordeiro, quando nós apresentamos o sacrifício do cordeiro. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Caim faz um sacrifício cheio de verduras, de frutas. É quando a gente quer apresentar aquele culto florido, sabe aquele culto florido? Aquele culto onde tudo é muito bonitinho. Aparentemente tudo é muito bom. Mas o Cordeiro, o Senhor Jesus, aquele que é digno de receber a nossa honra, a nossa glória, o nosso louvor e entregar nas mãos dele, muitas vezes nós nos esquecemos do Senhor da glória. Aí nós cantamos louvores bonitos para agradar as pessoas. Né? Caim, ele era um cara muito sem noção. E a Bíblia fala que Deus não aceita a oferta dele e não aceita nem a vida de Caim. E aí eu entendo que, para mim, ofertar algo para Deus, para mim oferecer algo para Deus, a primeira coisa que está em jogo aqui é a minha vida. É como eu estou. Um coração contrito e um coração quebrantado, Deus não rejeita. Ponto 3. Depender de resultados positivos. Mateus 1,19 fala assim: por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José tinha um pacto com Maria. O resultado não foi muito bom. Na realidade, o resultado foi muito positivo para José. Ele ficou bem surpreendido com o resultado na vida de Maria. Que quando ele volta, ele fica sabendo que Maria estava grávida, né? E Maria explica para José que era obra do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. A revelação que José tinha não alcançava com a revelação de Maria. Sim ou não? Não faz sentido. E José planeja no seu coração desistir de Maria. Ele planejou desistir do projeto família. Será que tem alguma coisa a ver conosco quando os resultados negativos eles são apresentados, nós muitas vezes queremos desistir do projeto? Mas logo em seguida, ele recebe uma visita do anjo. E ele fala: José, sei que não faz sentido para você, mas o que está acontecendo com Maria realmente é obra do Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, José começou a ter experiências maravilhosas com Deus. José começou a ser dirigido por Deus. Então, depender de resultados positivos, muitas vezes o resultado negativo não quer dizer que falta a presença de Deus. É simplesmente uma estação que Deus permite para nos atrair para perto dele. Resultados negativos podem ser apenas portas que Deus está fechando para que entramos no quê? Na boa porta. Foi justamente nesse cenário que aparentemente os resultados negativos aconteceram. Que José teve a primeira e grande experiência com Deus. Chega de falar de má motivação, vamos falar da boa motivação agora? Amém? Primeira delas, a boa motivação, escreva aí, agradar a Deus. A boa motivação é agradar a Deus antes de qualquer coisa. João 8,29 fala assim: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Nós sempre vamos ter a opção de fazer o que agrada a Deus ou a opção que agrada a nós mesmos. Essa é uma opção e é um direito que Deus deu a você e deu a mim para escolhermos. Jesus, ele fala assim: eu sempre tenho o cuidado de fazer aquilo que agrada a Deus.
Isso é uma disciplina pessoal. Isso é algo que tem que estar em você. É quando você está no teu quarto, na frente do teu computador. É quando você acessa teu device. É quando você pega teu telefone. O que você vê é uma opção sua. Eu posso fazer algo que agrada a Deus, ou eu posso fazer algo que muitas vezes desagrada a Deus. Jesus, ele tinha essa preocupação. Ele queria em todo tempo agradar a Deus. Como homens, eu não estou falando de perfeição, que você não vai errar, até porque isso não existe. Mas mesmo no erro, Deus permite e nos dá a possibilidade de nós agirmos de uma maneira que agrade a Ele. Quando você erra, como é que você é? Quando eu erro, como é que eu sou? Você ainda usa aquela frase tradicional, que é, eu sou assim mesmo? Né? A gente vai ficar a vida toda falando essa frase, ou nós vamos mudar e falar assim, eu realmente tenho essa atitude, mas eu quero fazer algo que agrade a Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Eu quero ter uma atitude diferente. 2, visão da promessa. Deus está sempre pronto para fazer algo na sua vida. Escreva aí, visão. Essa é a história de José. Todos nós conhecemos essa história. É uma história que José, ele teve 2 sonhos. O primeiro dele é que ele vê os irmãos se prostrarem. Ele estava colhendo o trigo e o facho do trigo dos irmãos se prostravam diante do dele. O segundo sonho é que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Mas só que José começou a falar esse sonho para todo mundo. Ele já não era uma pessoa benquista entre os irmãos. Porque eu, olhando a Bíblia, analisando a Bíblia, eu vejo os irmãos de José, não os filhos de Jacó, não sendo muito boa gente. Eles estavam assim, meio barro, meio tijolo. Né? E Jacó, ele gostava de José. Tanto é que ele fez uma túnica diferente. Imagina a situação. Estava todo mundo no campo, o bonitão aparecia de túnica, arrumada, diferente. Né? Tá todo mundo trabalhando, chega o cara de Porsche. Eu só usei o exemplo do carro, não tem nada contra não, viu? Aí chega o cara de caminhonetão. Aí para lá com atitude na frente de todo mundo. O que você acha que isso vai gerar no coração das pessoas? Meu pai me enviou aqui para cuidar de vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Aí os irmãos falam assim, cara, esse cara merece uma coça, não merece? Ele está precisando aprender uma liçãozinha. Vamos apertar um pouco o cerco para ele deixar de ser bobo? Né? Para ele vir colher trigo com a gente aqui. Vem colher trigo aqui, irmão. Vem colher trigo com a gente. E aí pegam José e vendem José. Coloca ele no calabouço e depois vende ele. E é onde começa o processo que eu quero ler com vocês. Gênesis 37, 6 fala assim, ouçam o sonho que tive. Olha José falando. E disse-lhe, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. É muita presunção. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Verso 9. Depois disso tem outro sonho ainda, não acabou ainda não. E o contou aos seus irmãos, tive outro sonho. E desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dá vontade de dar risada, não é não? José ele teve algo que, vou te falar um negócio. Pela imaturidade contou aos seus irmãos e eles ficaram enfurecidos e na primeira oportunidade venderam ele como escravo. Nem sempre a visão que Deus te deu é para falar para os outros. Deus coloca uma visão no coração de Neemias. Deus coloca um projeto no coração de Neemias. Neemias faz o quê? Passa 4 meses orando, jejuando, buscando a Deus. Ele vai para Jerusalém sem falar nada para ninguém. Ele fica 3 dias em Jerusalém conhecendo a situação, para depois, aos poucos, ele começa a falar para um, ele começa a falar para outro, falando assim, Deus me enviou aqui para reconstruir esses muros.
Essa visão a visão não precisa de propaganda, ela precisa de macrotumeu, precisa ter paciência. Não precisa divulgar a tua visão, não divulga a sua visão. Quem vai fazer isso no momento certo é Deus. Não se preocupe, aquilo que Deus colocou no teu coração, fique firme. Essa visão é para te sustentar no deserto e te lembrar a promessa quando você passa por adversidades. E aí, vendido, ele chega na casa de Potifar. Ele não via circunstâncias, mas aprendeu a entender e olhar as promessas de Deus. Macrotumeu é ter paciência. Nós somos uma geração impacientes. Por que muitas vezes nós desistimos um plano de leitura anual da Bíblia? Porque é muito longo. Sim ou não? Ou é disciplina só para mim isso? É muito longo, um projeto de um ano é muito longo. A gente quer um projeto que em 1 minuto resolva. Os vídeos que a gente vai ver, se é vídeo de 1 minuto, até tem coragem para ver. Se é mais de 4, 5 minutos, não tem tempo para vídeo de 4, 5 minutos. Ninguém tem tempo para isso nessa correria que a gente vive. E esperar, eu quero drive-thru. Né? Se paga numa janela e recebe na outra. E quando você recebe na outra janela e o lanche está errado, que você tem que voltar para o final da fila, você quer morrer. Você fala assim, não é possível que fizeram isso comigo. Aí você olha para o relógio, estou atrasado. Estou atrasado. O que é o lanche? Vai esse lanche mesmo. Vou engolir esse negócio aqui mesmo. É desse jeito ou não é? Porque nós somos impacientes. A gente quer trabalhar o caráter dos nossos filhos em 1 ano. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua idade? Você ainda está em processo, não? Seja sincero. Se você demora 40, 50, 60, 70 anos para ser trabalhado por Deus, aí você quer que o teu filho seja moldado em 1 ano. Esse menino tem que mudar. Vai chegar uma hora que eles vão olhar para a gente e vão falar assim, mas pai, quanto tempo você demorou para mudar? Né? A gente recebe o entendimento de alguma coisa. Você bate cabeça, aí o Espírito Santo traz a revelação para você, pronto. Aí você é a última Coca-Cola do deserto. Você quer exortar todo mundo. Você não está vendo o que eu estou vendo? Você passou 50 anos para ver. Agora que você viu, você é impaciente com aqueles que estão chegando. Fala assim, você não está vendo? Não acredito. Você não consegue andar comigo, não. Me desculpe, mas eu não tenho tempo, não. Né? Então, a gente precisa ter esse coração. Você recebeu uma visão, você recebeu algo do Senhor, guarda ela no teu coração e tenha paciência com aqueles que não viram ainda. Porque se José tivesse feito isso com os irmãos dele, né? José nem ele sabia o que significava realmente isso. Porque é fácil você ter todo o livro de Gênesis, o começo, o meio e o fim. Mas isso era revelado aos poucos. Ele recebia uma visão hoje, né? Aí depois ele vai para a próxima etapa, que é a casa de Potifar. Gênesis 39, 3. Quando ele percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou tudo ao seu cuidado. A sua casa lhe confiou e tudo o que possuía. O espírito de excelência determina o seu grau de influência na vida das pessoas. José, ele era um cara que tinha excelência como padrão de vida. Ele já era excelente na casa do pai dele, porque o pai dele confiava o cuidado de todos os irmãos dele na mão de quem? Você vê que isso é uma semente que vai crescendo aos poucos. Deus ele não vai pegar uma pessoa anônima de um lugar e colocar no lugar de destaque do dia para a noite. Aquilo que a pessoa está fazendo no anonimato, normalmente é aquilo que Deus vai expor diante das pessoas. Por ele ser um bom administrador na casa de Potifar, quando ninguém via, chegou o momento que Deus pega José e coloca ele onde? Como o maior administrador do Egito. Mas ele já era no oculto, ele já era aqui quando ninguém via. Então o que agrada a Deus, o que vai fazendo nós sermos levantados diante de Deus, é aquilo que nós fazemos no oculto. É aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. É aquilo que nós fazemos quando a tua porta está trancada. É isso que vai te credenciar para um dia Deus te apresentar. Sim ou não? A segunda etapa, na casa de Potifar,
ele recebeu um assédio sexual da esposa de Potifar. E ele fugiu. E por causa disso ele foi preso. Gênesis 39, 21 fala assim: mas o Senhor estava com ele de novo. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava acontecendo, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ele fugiu, fez o que era correto, fugiu do assédio sexual e mentiram a respeito disso, ele foi parar na prisão. Quando ele chega na prisão, dá vontade de falar assim: ah não, agora eu acho que chegou, é a gota d'água. Cheguei no meu limite. Você já falou isso? Eu cheguei no meu limite. Se eu fazendo as coisas corretas, eu pago esse preço, por que eu estou aqui? Ele tinha todos os motivos para desistir de tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele. Mas ele foi paciente. Porque Deus não tinha um plano com José só na casa de Potifar. Deus não tinha um plano só com ele na prisão. O plano final de Deus na vida de José era palácio. Então ele tinha que passar por essas etapas e ser aprovado. Lá na cadeia, alguém foi levado para lá, o padeiro e o copeiro. Os dois tiveram um sonho. Quem que estava lá para interpretar o sonho? O sonho que ele revelou lá no palácio, primeiro Deus revelou para ele aonde? No oculto. Onde ninguém vê. Onde não tem benefício nenhum. Que benefício José tinha em revelar o sonho para o padeiro e o copeiro? Nenhum. Ele traz a revelação do sonho e ele fala algo: por favor, quando vocês chegarem diante de Faraó, lembre-se de mim. E eles chegaram lá, só o copeiro chegou, porque o padeiro foi para outro destino. Só que passaram-se 2 anos. Aí quem é que sonha? 2 anos depois. O copeiro ele fica perto do rei. O rei estava falando o sonho para todos os súditos dele. Quem que o copeiro lembra de quem? Conheço um judeu, um hebreu que está lá na prisão. Nós também sonhamos. E o nosso sonho que ele revelou foi... Aí Faraó faz o quê? Manda chamar. 41, 38. Por isso Faraó lhe perguntou: será que vamos achar... Desculpe, antes. Isso mesmo. José esperou com paciência no Senhor e a colheita chegou. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará a você e às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. O que está acontecendo aqui? A promessa agora realmente está se cumprindo. José foi vendido com mais ou menos 17 anos. Quando ele chega nesse estágio aqui, ele tinha em torno de 30 anos de idade. 13 anos se passaram. Macrotumeu na vida de José. Esperando, passando por etapas, vencendo as etapas. Cada etapa que você passa e que você vence, elas te credenciarão para a próxima etapa da sua vida. A gente precisa passar e a gente precisa vencer as etapas que Deus apresenta na nossa vida. Qual que é a etapa que você está querendo agora na sua vida? Comprar uma casa, documentação migratória? O que é que você está precisando em Deus? Você precisa passar por essa etapa e precisa vencê-la e ter o favor de Deus na tua vida, porque isso vai te credenciar à próxima etapa. É de fé em fé e de glória em glória. Porque quando José chega diante de Faraó, ele não era mais aquele mesmo menino que lhe revelava o sonho dele para todo mundo. Era alguém maduro que provavelmente na cadeia, provavelmente nas adversidades, Deus trabalhou muito com a vida de José. E ele fala para o Faraó: os sonhos não pertencem a Deus?
As interpretações dos sonhos não são de Deus? Quem revela isso tudo é Deus. Mas só que Deus apresenta quem para revelar o sonho? José. Porque era alguém que Deus confiava e conhecia Deus. Sabemos que tempos depois a visão se cumpriu. Jesus, ele trouxe o cumprimento dessa visão. Hebreus 12:2 fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, o desprezo, e assentou-se à direita do trono. O que faz a gente passar pelas etapas e suportar as adversidades? No começo eu falei, a visão que você tem determina onde você vai chegar. Como é que você vê tua casa? Como é que você vê o teu negócio? Como é que você vê teu casamento? Como é que você vê? O que você está vendo vai determinar onde você vai chegar. José, ele teve a visão que um dia ele iria ser colocado no lugar de poder. Porém, isso tudo passou por processos. E o processo que nos leva ao cumprimento da visão se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A condição para um milagre é a dificuldade, para um grande milagre é a impossibilidade. Deus, ele não se move por circunstâncias. Eu queria chamar um vídeo agora, e antes do vídeo ser lançado, quero ler Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Queria chamar um vídeo, por favor. Você tem sido uma grande inspiração para todos nós, Angus. Eu só não quero que você cometa um erro estúpido. Sabe, há uma linha muito tênue entre a fé e a tolice. Eu não acho que você devia plantar batatas. O que acha, Stein? Eu não sei. Mas o Angus já acertou tantas vezes. Tem outra possibilidade. Podemos esperar alguns dias até que chova. Olha os campos. Olha o pó. Nada cresce nisso. Se você plantar batatas agora, elas vão morrer e você sabe disso. Se Deus falou com você, eu seria o último em querer ser contrário a isso. Quando eu orei, eu senti Deus me dizer para não olhar para os fenômenos e condições do tempo, mas que eu precisava confiar nele. Então eu li uma escritura, o Eclesiástico, que dizia: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Não cegará. Angus, desculpe, o gerente do banco está na linha. Angus, eu estou preocupado. Com o quê? Você fez um pedido volumoso de sementes de batatas e fertilizante. Exato. Ninguém está plantando este ano. Os cientistas estão dizendo que não choverá. Sua fazenda está na linha. Eu não quero ver você e sua família afundarem. Obrigado pela sua preocupação. Eu fico tocado, mas eu vou em frente. A condição para um milagre é a dificuldade. Para um grande milagre é a impossibilidade. Vamos, hora de preparar a terra. Quatro meses depois. Não temos uma chuva adequada há semanas. A terra está seca. As plantas parecem estar morrendo. Nós estamos de joelhos. E o pior, todos estão telefonando, querendo saber como estão indo as batatas. Já deviam estar formadas agora. O quê? Você nem deu uma olhada? Não. Quando estivermos prontos para colher, veremos o que tem lá.
Elas estão lá embaixo. Como sabe que tem alguma coisa aqui? Olhe para isso. Não é como o milho. O milho você pode ver, mas as batatas... Você tem que ter fé. Deus, obrigado por esta colheita e por nos dar esta terra. Não sabemos o que há nesse solo, mas pedimos que o abençoe. Masamba, nisifuna salo nyaka soba sihle. Masamba, amakhulu kakhulu. Eu sabia! Amakhulu kakhulu inkosi. Ah, sim, meu. Que batatas grandes. Que beleza. Sua fé em Deus tem que ser assim. Tem que ser real. Você pode sentir. Você pode cheirar. O irmão, ele é pentecostal, né? A fé, ela é uma certeza. A fé, ela é uma prova. Que ela está escondida dentro do teu coração. A Bíblia fala sobre os heróis da fé. Que pela fé que eles receberam em Cristo, eles prevaleceram diante das circunstâncias adversas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente falou lá atrás, na porta do reino tem o quê? Tem fé. A tua vida cristã, ela é baseada nesses dois princípios. Esse é o caminho para andar com o Senhor. Fé e arrependimento. A fé me faz me aproximar do Senhor. E o arrependimento faz com que eu conserte minha vida constantemente. Constantemente. Né? A fé não é aquilo que você vê, é uma convicção. É algo que Deus plantou no teu coração. É aquilo que Deus jogou aí dentro. Isso para muitas pessoas talvez não vai fazer sentido. Mas para você é a tua vida. Ponto 4 para a gente encerrar. O resultado excelente. O resultado excelente na vida de José aconteceu quando a vontade de Deus foi estabelecida. O grande resultado na nossa vida é quando Deus estabelece a própria vontade dele em nós. Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos homens de Deus entenderam que na caminhada a colheita excelente não ocorrerá só nessa terra. Se a nossa esperança estiver só nessa terra, a Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque fé é uma convicção. A gente estava conversando ontem à noite. O que é que te traz convicção da volta de Cristo? Por que você vive a tua vida inteira esperando Jesus voltar? O que faz isso trabalhar em você dessa maneira? Não é a fé, não é uma convicção de uma promessa? Que um dia ele voltará? Isso é uma fé, isso é convicção. É você plantar no meio de uma geração tão corrompida como essa e você não se cansar de fazer o bem, porque você crê que o teu Senhor, um dia ele vai voltar. E você quer ser encontrado aprovado diante dele. Isso é fé. Não é algo que... Isso tem que fazer sentido para você, no teu coração. Hebreus 11:13 fala assim: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Em vez disso, esperavam eles em uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhava de ser chamado Deus deles e lhes preparou
uma cidade. A maior colheita sempre será do outro lado da eternidade. Nós estamos plantando hoje. Sim, estamos plantando hoje. E é necessário nós observarmos a nossa semente. Mas o que te motiva e o que deve mover a minha e a sua vida é entender que existe uma vida eterna com o Senhor. E para isso eu preciso macrotumeu, eu preciso ter paciência. Porque o meu caráter, a minha vida, ela é trabalhada por etapas. Talvez o momento que você está vivendo hoje seja um momento onde você está vivendo um momento de dúvidas. Talvez você foi movido de uma situação como José, sendo fiel na casa de Potifar, por fazer a coisa correta, foi levado para uma circunstância adversa. Mas lá na circunstância adversa, a única coisa que você precisa se preocupar, sabe qual que é? Se Deus, Ele é contigo. Porque você com Deus, as circunstâncias podem mudar. Sim. Conclusão. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. O que Deus pede de nós? Fidelidade. Fidelidade. Até o fim. Deus faz uma promessa. Queria chamar o Ministério de Louvor, a gente está encerrando. Deus faz uma promessa para os discípulos. E a promessa é, eles deviam ficar em Jerusalém até quando? Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles precisavam ser macrotumeu na espera da promessa. Essa promessa foi feita por mais ou menos 600 pessoas. No dia de Pentecostes, somente 120 pessoas estavam esperando a promessa. Eu acho um número expressivo, porque de 600 para 120, muita gente desistiu na caminhada. E como que a gente aplica essa palavra? Eu sei que as circunstâncias querem fazer a gente paralisar. As adversidades querem fazer a gente paralisar. E Jesus nos orientou, no mundo nós vamos ter aflições. Agora a gente precisa ter uma escolha. Eu sou paciente no Senhor, eu vou esperar no Senhor a promessa se cumprir, ou eu vou questionar aquilo que Deus prometeu sobre minha vida. Você não vê José em momento algum dizendo, será que a promessa realmente vai se cumprir, Deus? Porque as circunstâncias que eu estou passando, elas não contribuem para a promessa. Na realidade, as circunstâncias só contribuem. Era o processo que José tinha que passar para ser levado a um lugar de tanta responsabilidade. Antes de Deus levantar você a uma posição de autoridade, Ele vai provar. Antes de Deus entregar dons nas tuas mãos, Ele vai provar. Porque quando ele passa por esse processo, o que vai ser expresso é a glória de Deus nesse lugar. Porque eu vejo José, quando ele é apresentado e quando ele passa por esse processo todo, a segunda pessoa mais importante do Egito, eu vejo José curado. Curado dos traumas, curado dos abusos, curado das dificuldades. Porque quando os irmãos se apresentam diante dele, ele tem um coração capaz de perdoar. Aquelas pessoas que fizeram tanto mal para ele. Aquelas pessoas que jogaram ele numa cova. Aquelas pessoas que o venderam. Ah, que oportunidade de se vingar agora. Sim ou não? Mas José, ele falou assim, ele viu e falou para os irmãos dele assim, vocês acharam que vocês me fizeram mal, mas Deus me enviou na frente de vocês para preparar o caminho para vocês. Eu estou aqui para salvar a vida de muitas pessoas, para ser a resposta para muitas pessoas. A paciência é uma decisão. A paciência é uma decisão. E ela vai determinar aonde você vai chegar no Senhor. A Bíblia diz assim, a pessoa inconstante não recebe nada de Deus. A pessoa que horas está bem e horas quer desistir de tudo,
essa pessoa, Deus não pode confiar nada nas mãos dela, porque ela não passa pelos processos de Deus. É necessário ter paciência. Tem horas que dói. Tem horas que realmente dói. Tem horas que você fala: Deus, onde é que você está? Você não está vendo isso tudo, não? Mas é justamente essa dor, é justamente essa adversidade que está trabalhando o teu coração. A você confiar em Deus, a você ter paciência. Deus, Ele não falha contigo. Vou repetir. Deus, Ele não falha contigo. Independente do que você está passando, a promessa que Deus fez sobre a tua vida vai se cumprir. Porém, você precisa entender, passa por etapas. Talvez o momento que você está vivendo não é tão agradável. Fique firme. Fale assim: Deus, o Senhor me chamou para andar por fé e não por vista. Eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar firme.